entendimento e guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. E a graça que é favor imerecido, algo que nós não merecíamos e Deus nos dá gratuitamente. Bom, como o pastor disse, moramos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, então é o estado menos evangelizado da federação, com índices de povos não alcançados em cidades próximas aonde nós estamos, em Passo Fundo, e toda a Serra Gaúcha. Existem pouquíssimos evangélicos e a maior concentração de Pai de Santo, de centro de Umbanda, Quimbanda e outras bandas. Em Passo Fundo é a maior concentração do Brasil de centros de macumba. Então existe uma opressão espiritual muito forte e requer nossas orações. Ontem eu participei de uma conferência missionária lá na PIB de Atibaia, a primeira igreja batista de Atibaia, e percebi o seguinte, que o Nordeste foi muito bem representado. A Junta de Missões Nacionais, por exemplo, tem a carreta, e eu quero parabenizar essa igreja por fazer esse destaque, porque a nossa junta, nos alegramos em ver a visão, a concretização da visão, que é atender as pessoas mais carentes através dessa carreta. Glória a Deus por isso. E eu fiquei pensando, por que não existe um trabalho tão significativo, tão relevante, tão expressivo no Rio Grande do Sul, por exemplo? O Rio Grande do Sul é um local que não tem carência material. Então nós associamos o seguinte, que a carência material deve prevalecer. E nós esquecemos que lá eles têm uma carência ainda maior, que é a carência espiritual, né? Então precisamos olhar para o Rio Grande do Sul, principalmente, para o sul do país, porque não falta emprego, mas falta Jesus. E falta tudo. Então, os altos índices de suicídio, por exemplo, acontece lá no Rio Grande do Sul. Então, toda essa necessidade premente e urgente do sul do nosso país, precisamos alcançar o sul do nosso país, assim como temos conquistado o Nordeste, né? Eu costumo comparar o seguinte, que o Rio Grande do Sul é São Paulo há 40 anos atrás, quando não se tinha muitas igrejas, onde prevalecia muitos centros macumbas, etc., né? Para quem viveu essa época sabe, né? Então, oremos pelo Rio Grande do Sul. Deixa eu quebrar o gelo um pouco. Conta essa história que um gaúcho chegou para o mineiro e disse o seguinte: Bate, eu nasci em Pelotas, e tu? O mineiro falou assim: não, uai, eu nasci inteirinho, de uma vez só. Queridos, uma alegria estar com vocês nessa tarde, quase noite, já noite, né? Já está escurecendo, estou vendo lá fora que já está escuro. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema os propósitos de Deus nas tempestades da vida. Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Está aí na tela, nós vamos ler esses versículos de 20 a 25. Quem achou, por gentileza, se coloque em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 27, do 20 a 25. Diz assim o texto da palavra: A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia,
Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons porcos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Amém? Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante do texto revelado, inspirado pelo Espírito Santo, ó Deus, no qual foi preservado para o nosso conhecimento da revelação do Senhor aos nossos corações nessa noite. Pedimos, ó Pai, por Tua graça, a intervenção e a ministração sobrenatural do Espírito Santo em cada coração nessa noite. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos traga por Tua palavra, pela exposição das Escrituras, consolo, ânimo, bom ânimo, coragem, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos traga princípios para que possamos obedecer às Tuas ordens e assim andar contigo. Nessa semana que se inicia, que seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, queiram tomar assento. Penúltimo capítulo de Atos. Atos dos Apóstolos poderia ser denominado como Atos do Espírito Santo, Atos do Senhor ressurreto, Atos da igreja primitiva. O livro de Atos conta a história dos primeiros dias e dos primeiros anos do cristianismo. Desde quando o cristianismo ele é inaugurado com a descida do Espírito Santo. No capítulo 1 nós temos a ascensão de Jesus, nós temos o grande mandamento repetido por Jesus, foi a grande comissão foi colocada em Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora também em Atos, quando ele diz no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguns estudiosos dizem que o esboço do livro de Atos é esse versículo, porque ele é uma proposta de um esboço geográfico. Então são 4 áreas geográficas. A terceira área já ganha transculturalidade. Então, Jerusalém, a cidade, Judéia, o estado, vamos assim comparar a nossa separação por territórios e por domínios. Samaria seria como se fosse o Brasil, porque ganha transculturalidade, e até os confins da terra, as ações além-mar, as intenções internacionais e as intenções missionárias. Acontece que a igreja de Jerusalém ela se acomoda por alguns anos, a igreja cresce muito, cerca de 100 mil pessoas se tornam membros da igreja de Jerusalém. Tinha uma direção, líderes excepcionais, afinal de contas eram 12 apóstolos, Judas foi substituído, e ali você tem 12 apóstolos liderando a igreja. O inimigo tenta colocar algumas situações
como por exemplo, no primeiro momento, uma desorganização em relação à distribuição de cestas básicas, mas os apóstolos então instituem o corpo diaconal, 7 diáconos, muito bem recomendados, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, para fazer um trabalho relativamente simples. Não, tudo que se faz na igreja tem a sua importância, inclusive assistir às viúvas. Só que a igreja se acomodou e a igreja só obedeceu parte de Atos 1:8. Só estava em Jerusalém. E aí então nós temos um movimento, Atos 1:8, Atos 8:1. Quando então, Atos 8:1, nós temos a dispersão, a perseguição que provoca uma dispersão, que começa com o martírio de Estevão. Capítulo 11, nós vemos essa dispersão chegando até Antioquia. Nesse momento, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para então saber o que estava acontecendo e ajudar as pessoas que estavam ali se convertendo, e a conversão acontece não só de judeus, mas também de gentios. Atos 13, a igreja liderada por Barnabé se constitui no ministério pastoral colegiado, uma equipe de pastores, 5 pastores transculturais, multirraciais. Nós temos ali, em Atos 13, italiano, judeu e africano. Olha que interessante, uma liderança multicultural, multirracial. E aqueles líderes, junto com a igreja, eles buscam a Deus de forma muito sincera, em jejum e adoração e oração, e o Espírito Santo fala. E o Espírito fala algo que ele vem falando no livro de Atos, levando a igreja a investir em missões. Porque o Espírito Santo diz àquela igreja: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha o detalhe do texto. Os detalhes são importantes. O Espírito Santo diz: separa para mim, deixa que eu cuido, não se preocupe com recursos. 2 movimentos de oração ali em Atos 13. Primeiro, eles oram para ouvir a voz do Espírito Santo. Segundo, eles oram para obedecer o que o Espírito Santo disse. Então, muitas vezes, não é suficiente você orar dizendo assim: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero saber o que o Senhor deseja para a minha vida, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida. É necessário também que quando Deus revela, e sempre quando Deus revela algo, é algo grandioso que vai além das nossas forças e condições e situação humana. Para isso, o próximo passo é pela fé, e nós precisamos de oração para obedecer à vontade do Senhor. Chega a Atos 15, o primeiro concílio, talvez o mais importante da história do cristianismo, porque ali foi uma lição muito importante. Porque ali eles entendem que realmente os gentios se converteram, porque houve provas disso. Então, é bom pontuar que o falar línguas estranhas não é evidência com o batismo do Espírito Santo. O falar línguas estranhas é a evidência para o judeu para entender que o não-judeu se converteu a Cristo. Certo? Vocês já foram bem doutrinários, acredito, em relação a isso. Existe o dom de falar em língua? Sim, existe. Mas existe uma normatização bem esclarecida em 1 Coríntios 14, aonde o apóstolo Paulo diz que quem tem o dom de línguas deve falar um por vez e deve ter intérprete para que possa ser interpretado, uma outra pessoa interpretar o que a pessoa está falando supostamente em línguas. O dom de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo, mas também pode ser de 2 outras fontes. Pode ser da psique humana e pode ser também do diabo, porque até mormons e Sete Macumba falam em línguas. Ok? Então, o falar em línguas não é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Aliás, quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Não é antes nem depois,
mas é no momento que a pessoa crê, no momento que a pessoa abre o coração para Jesus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Efésios 1, 13, 14. Depois que ouvisse a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, foste selado o Espírito Santo, que é a prova, a redenção, é o selo da redenção. Esse selo significa, no texto original, arabon, que é como se fosse anel de noivado. Então é a garantia. O Espírito Santo ele vem e ele batiza no momento que a pessoa crê em Jesus. Então o batismo nas águas deve ser a evidência, o testemunho que a pessoa já foi batizada com o Espírito Santo quando creu no Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo veio para revelar Jesus. O Espírito Santo veio para nos convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Amém? Dito isso, então, nós entramos agora em Atos 27. Foi necessário esse panorama, e além disso, é importante a gente entender o capítulo para entender esses versículos que nós lemos. O capítulo começa com eles embarcando para a Itália. Por que estão embarcando para a Itália? Porque, embora o apóstolo Paulo tendo sido avisado por profecia que indo para Jerusalém, lembra que ele vai para levar as ofertas e ele vai para fazer um voto com Deus lá no templo de Jerusalém. Avisaram Paulo, não vá porque vai ser uma situação muito perigosa. Mas Paulo, ele não tinha preocupação com a sua vida, a não ser que fizesse a vontade do Senhor. Em nada tenho a minha vida como preciosa, senão que cumpra o chamado. E Paulo então ele vai para Jerusalém, enquanto ele raspa para a cabeça um voto judaico, ele leva a oferta que as igrejas gentílicas ofertam voluntariamente, generosamente para a igreja em Jerusalém, os crentes judeus, que naquele momento estão passando por dificuldades financeiras, estão necessitados de alimento. E Paulo então vai levar a oferta, Paulo vai cultuar a Deus no templo de Jerusalém, e aí então acusam o apóstolo Paulo falsamente, dizendo que Paulo introduziu um gentil dentro do templo. Não foi isso. Mas aí lançaram essa narrativa e estavam já espancando, já matando o apóstolo Paulo de tanta pancada. A guarda romana intervém, livra o apóstolo Paulo dos agressores, fica sob a guarda de Roma. Enquanto ele está na prisão, sendo guardado pela guarda romana, seu sobrinho passa e ouve 40 homens fazendo pacto. O pacto é o seguinte: nós vamos entrar em abstinência de alimento e só vamos alimentar novamente quando essa praga chamada Saulo tiver sido morto. Então, eles estavam engajados, eles iam entrar ali e iam matar Paulo. Paulo é avisado. Paulo chama o capitão e diz assim: olha, está acontecendo assim, assim, assim. Então, Paulo faz um apelo. Ele apela a César. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. Então, essa viagem que começa aqui no 27, aliás, a embarcação, é a quarta viagem de Paulo. Não é uma viagem intencionalmente missionária, as três foram, porque foram enviados pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia deu aporte, suporte, impôs as mãos, obedeceu a voz do Espírito Santo, deu apoio, deu tudo que o apóstolo e a equipe de Paulo precisava nas três viagens, e eles fizeram a expansão do cristianismo em toda aquela região. Agora é a quarta viagem. Mas uma viagem missionária não
se caracteriza apenas por ter um nome missionário, mas por ter pessoas que têm um coração missionário. E o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha um coração em missões. Então, a viagem se transformou numa viagem missionária, com muitos testemunhos e muitas intervenções de Deus, em meio à tempestade. Eles vão então em direção à Itália, e Paulo diz assim: olha, inverno rigoroso, havia um fenômeno climático chamado euroaguilhão, que era um vento forte que levava as embarcações, era muito perigoso. E o apóstolo Paulo diz para o capitão, diz lá para o piloto, diz lá para a tripulação: olha, não vamos sair daqui, vai dar ruim. Eles estavam num porto chamado Bons Portos. O nome era sugestivo. E Paulo então orientou, aconselhou, mas eles não deram ouvido. Talvez tenham dito assim: Paulo conhece Bíblia. Sabe aquela coisa quando um homem de Deus fala e as pessoas falam assim: não, esse não sabe das coisas. Vou completar 30 anos de ministério pastoral e eu já ouvia várias vezes dizendo assim: pastor, não se mete com isso não é sua área. Acho que o pastor Júlio Aquela já deve ter ouvido isso. Lógico, Paulo não era piloto, não era capitão do navio, não era, mas Paulo fez a leitura correta da situação. Quando chega aqui, depois de 14 dias sem comer, eles perdem a esperança. E nesse momento de vulnerabilidade, em meio à tempestade, em meio ao naufrágio, é a hora que nós estamos mais suscetíveis à voz de Deus. Agora eles ouvem Paulo. Não tinha outra saída. Não tinha outra solução. Irmãos, Deus tem propósitos maravilhosos em meio a tempestades da vida. Amém? O que é uma tempestade? Por exemplo, a Covid-19, ela foi uma tempestade. Deixou o mundo inteiro vulnerável. No primeiro momento, nós aqui no Brasil falamos assim: não, isso está acontecendo na China, não vai chegar aqui. Chegou. Depois a gente fala assim: não, isso vai durar uns dias. Entre um mês, outro mês, no terceiro mês a gente estava já preocupadíssimos. Estávamos com medo, eu senti medo. Eu senti medo de ser contaminado. Eu não queria sair de casa. E eu creio que não só eu, mas muitos de vocês. Muitos começaram a trabalhar em home office. Muitos perderam emprego. Muitos perderam entes queridos. Se instalou uma tempestade no mundo inteiro. Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas cidades foram atingidas por um volume de água nunca visto ainda na história do Rio Grande do Sul. Então, há coisas que acontecem que muitas vezes a gente pergunta assim: por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Aonde estava Deus em meio à tempestade? Deus estava no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no trono da glória, no trono do universo, soberano Senhor. Deus sempre esteve, estava, está, estará no mesmo lugar, dominando sobre todo o universo. Deus está no mesmo lugar aonde esteve quando Jesus Cristo morreu na cruz. A questão, irmãos, não é a tempestade. A questão é como você lida com a tempestade.
Aqui no texto, 3 vezes diz: não temas. Tenha de bom ânimo. Tenha coragem. 3 vezes. Somando essas 3 vezes, nós temos na Bíblia 365 expressões não temas. É um não temas por dia do ano. Um não temas. Jesus na ressurreição disse: não temas. Essa palavra é significativa, sabe por quê, irmãos? O contrário de fé na Bíblia não é incredulidade. O contrário de fé na Bíblia é ter medo. Nós sentimos medo. O amor lança fora o medo. Paulo então estava calmo, sereno e tranquilo, assim como Jesus no barco, dormindo em meio à tempestade. Os discípulos desesperados foram acordar o mestre. E o mestre disse: homens de pouca fé. Com a palavra de Jesus, o mar revolto se acalma. A tempestade se acalma. E aí eles dizem assim: quem é este homem que até o mar revolto obedece a sua voz? Momentos que Jesus trouxe uma situação. Eu estava vendo ontem à noite The Chosen. Quem já assistiu The Chosen? Eu recomendo, irmãos. Vai sair agora no cinema, né? A 3ª temporada. No cinema. Foi aquele episódio com Nicodemos. Eu me emocionei. Já tinha visto várias vezes. Quando Nicodemos no terraço diz assim: eu estou em sono sagrado. Naquela conversa registrada na Bíblia, em João 3, quando Jesus diz: é necessário nascer de novo. Como sendo eu um homem velho para nascer de novo? O vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Mas nós sentimos o vento, assim é o Espírito de Deus. Nesse diálogo com Nicodemos, e foi muito bem retratado, muito bem encenado, muito bem ali. Olha, eu aconselho os irmãos a verem e reverem e rever de novo o The Chosen, os escolhidos. Quando nós chegamos aqui, o apóstolo Paulo, então, eu quero resumir em uma frase a mensagem. Então, resumo, essa frase está aí. A coragem é fruto da comunhão com Deus em sua missão. Irmãos, a missão é de Deus. Chama-se Missio Dei. A missão de Deus não é nossa. Só que Deus tem uma igreja para a sua missão. E bem-aventurados são aqueles que se engajam na missão de Deus. Bem-aventurado é uma igreja local quando tem intencionalidade missionária, quando investe em missões. Porque quando o Espírito Santo pediu Barnabé e Paulo, separai-me Barnabé e Paulo, o Espírito Santo estava pedindo melhor. Não podemos dar esmola para missões, nós precisamos investir em missões. Ah, mas como que nós vamos investir? Nós não temos recursos. Irmãos, funciona assim. Quando uma igreja busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Deus abençoa a igreja. Amém. Deus dá os recursos. Deus traz pessoas. Deus abençoa aquela igreja. Sempre quando eu vou visitar uma igreja, pregar uma igreja, eu observo algumas coisas. Eu tive algumas observações aqui e quero parabenizar os irmãos dessas observações que eu tive. Primeiro, que iniciou o culto com chamada à oração, eu vi os irmãos de joelhos orando a Deus.
Isso mostra reverência. Isso mostra a busca de Deus. Continue assim. Outro aspecto, bem organizado, climatizado, um ambiente gostoso, né? Parece uma casa, assim, né? Um ambiente gostoso de nós estarmos, né? Outra questão é esse enfoque, esse destaque ao missionário. Glória a Deus por isso. Continue assim, irmãos. Amém. O Senhor vai abençoar os irmãos muito e muito. Amém? Amém? Quando nós chegamos então, que a coragem é fruto da comunhão com Deus em sua missão. Por que isso? Por que é o resumo? Porque é exatamente o que está acontecendo. Os propósitos de Deus em meio a tempestades. Não pergunte então por quê, mas pergunte para quê. Com qual propósito isso está acontecendo? Com qual propósito aconteceu a Covid-19? Deus tem propósitos eternos. Muitas vezes a gente pensa no aqui e agora, Deus está pensando na eternidade. Por exemplo, Asaf, um adorador que vivia no templo adorando a Deus, ele mesmo diz no Salmo 73, ele começa dizendo: bom é Deus para com Israel, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, eu quase se afastei do Senhor, porque eu tive inveja dos ímpios, pela prosperidade dos ímpios. Ele é muito sincero, e acho que Asaf não tinha noção de que essa oração que ele faz de forma particularizada com Deus se transforma parte da Bíblia. Se transforma primeiro em oração particular, pessoal, de uma alma e de um coração que busca Deus, e ele se sente invejoso, e ele não esconde isso de Deus, porque ele vê os ímpios prosperando, e ele não tem a prosperidade dos ímpios. E muitas vezes nós nos achamos nessa situação também. Senhor, mas eu sou teu servo, eu busco fazer a tua vontade, eu busco estar nos teus caminhos. Por que as pessoas que não estão nem aí com o Senhor têm coisas de forma mais facilitadas e têm acesso a coisas que nós não temos? Muitas vezes isso chega ao nosso coração, não é verdade? Só que os Salmos, ele diz assim: até eu tinha inveja dos ímpios, até o momento que eu entrei no santuário de Deus. E Deus revelou o futuro deles. O futuro deles é sombrio. O futuro deles é perdição. Irmãos, o tempo aqui nesse mundo é muito pequeno. É uma fração dentro do contexto da eternidade. Nossa vida passa muito rápido. Aqueles que são mais experientes sabem o que eu estou dizendo. A gente olha e fala assim: olha como a vida passou rápido. E passa mesmo. Até que entrei no santuário de Deus e recebi a revelação de Deus falando a respeito do futuro deles. Porque o que adianta, irmãos, ter tudo e não ter Deus? Ter tudo materialmente e não ter Deus, no final das contas, é não ter nada. E não ter nada, mas ter Deus, no final das contas, é ter tudo. E Asaf, ele pede duas coisas. E eu creio que esses dois pedidos são os melhores pedidos que o ser humano pode ter. Quais são os dois pedidos? Está lá no Salmo 73, depois você pode conferir. Ele diz assim: eu quero viver debaixo do conselho do Senhor. E eu quero ser recebido na glória pelo Senhor. Que coisas melhores do que essas duas coisas? Viver no conselho de Deus é ter sabedoria de Deus em todos os aspectos da vida no presente. Vivendo no conselho de Deus. E no final ser recebido na glória. Não existe dois pedidos melhores do que esse. Voltando aqui ao texto,
primeiro propósito é um propósito de salvação. Leia comigo o versículo 22. Diz assim: mas tenham bom ânimo, tenham coragem, em outras traduções. Tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Sabe o que é um navio se despedaçar em alto mar, afundar e nenhuma vida perecer? Em 1912, teve um naufrágio do Titanic. Cerca de 1.500 pessoas morreram. 2.600 pessoas, 1.500 morreram. Uma sucessão de erros. E o pior de todos os erros foi dizer o seguinte: nem Deus afunda esse navio. Não se blasfema contra Deus. Esse navio, na época, tinha a melhor tecnologia. O navio mais luxuoso. Não completou a primeira viagem. 1.500 pessoas morreram. No dia 5 de outubro do ano 59, é esse texto. Lucas é preciso aqui nas informações, dá para ele chegar a essa data. 5 de outubro de 59. O navio com 276 pessoas. Nenhum morreu. Porque agora eles ouvem Paulo. Eles ouvem o homem de Deus. Às vezes, irmãos, quantas pessoas nos procuraram no gabinete pastoral e a gente tentando aconselhar, tentando falar, e a pessoa prefere seguir a sua vontade. Às vezes nos procuravam para que a gente assinasse embaixo a decisão que ela já tinha tomado. Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo que eu tive. Um casal jovem, não tinham filhos, e estavam bem empregados, queriam se aventurar e ir para os Estados Unidos. Não, tem tudo bem, nada contra. E eu perguntei assim: tá, mas você já tem as condições, já tem o visto? Não, pastor, nós vamos usar o serviço de um coiote. O quê? Os irmãos sabem, né, que existem pessoas que atravessam a fronteira México e Estados Unidos ilegalmente. E eu falei: definitivamente não façam isso. Foi como eu dizer: façam. Só não morreram por misericórdia de Deus. Quase que acaba o casamento, voltam destruídos. Uma vez tinha um funcionário da igreja que fazia anos que não dirigia, já tinha uma certa idade, conseguiu renovar a CNH, mas ele não enxergava bem e comprou um carro. Imagina, pessoa que não dirige há muitos anos, não enxerga bem, e se encantou com aquele carro, e começou então não mais estar presente na igreja, mesmo até sendo funcionário, que precisava de uma certa assistência, tipo de um zelador, e de quando em vez dava chapéu. E aí teve uma vez que era véspera de Natal, nós estávamos com a programação da igreja,
E aí eu fiquei sabendo que ele ia, irmão, olha, nós temos uma programação, tal, não tem problema, você pode ir depois, tal. E eu falei, não, pastor, eu vou. Eu falei assim, melhor você não ir. Dizem que praga de pastor é pior que praga de mãe. O que aconteceu? Na Radial Leste em São Paulo, bateu o carro. Perda total. Consertou o carro e tal. Depois, uma outra ocasião semelhante, eu falei, não vai. Ele foi. Por que pareça, bateu o carro. E ele falou assim, que boca você tem, pastor? Irmãos, tem coisas que por revelação da palavra. Aqui Paulo ele tem uma revelação de um anjo. O momento precisado, porque em momentos vulneráveis, dois momentos vulneráveis no qual nós estamos mais abertos à voz de Deus: deserto e tempestade. É onde Deus fala mais profundamente ao nosso coração, como que Deus gritando aos nossos ouvidos, em deserto e em tempestade. O apóstolo Paulo então recebe a palavra do Senhor, e há um propósito aqui, nessa tempestade de Paulo, como também nas tempestades da nossa vida, existe propósito de salvação. Porque às vezes o conforto, até mesmo de crentes, pode ser prejudicial. Sabe o que é mais prejudicial para um crente? Não é a perseguição, é a prosperidade. Na prosperidade se acomoda. Na prosperidade não se busca Deus, tanto quanto no momento de perseguição. Sabe onde a igreja mais cresce? Em países onde tem forte perseguição. Sabe o país que a igreja mais cresce no mundo? China. Porque eles estão debaixo da perseguição. Uma igreja pequena na China tem 40 mil membros. Vocês irmãos têm uma ideia. Eu estive lá e eu vi com os meus olhos. É impressionante a fé dos crentes chineses. E assim acontece em outros lugares do mundo. Propósito de salvação. Deus falou assim, não vai se perder nenhuma alma. Deus me disse, Paulo, então, ele comunica aquilo que o anjo fala para Paulo. E Paulo então fala, olha, tenham bom ânimo, tenham coragem. Essa tempestade está acontecendo, você vai perder o navio, vai perder os bens materiais, vai perder o alimento, vai perder tudo. Mas as vidas serão preservadas. Amém. Segundo propósito, é o propósito de missões, é o propósito missional. Veja aí o versículo que diz o seguinte, na sequência, versículo 24, diz assim: e disse, não temas. Paulo, agora é o anjo falando com Paulo, né? É preciso que você compareça diante de César. Por que é necessário que Paulo se compareça, se apresente a César, chegue até Roma? Atos 8. Já tinha a igreja lá em Roma. Quem plantou a igreja de Roma? Não foi Pedro? Então, os católicos romanos estão redondamente enganados quando dizem que foi Pedro que começou a igreja de Roma. Não foi. A igreja de Roma foi começada por aqueles que vieram para a festa dos judeus em Jerusalém, ouviram em latim o evangelho e voltaram e começaram lá a igreja em Roma. Então não foi Pedro, e nem foi Paulo, e nem foi nenhum dos apóstolos que começou a igreja de Roma. Agora, o evangelho vai chegar através desses irmãos e vai ser então potencializado até chegar à Espanha. O propósito pelo qual Paulo escreve o livro de Romanos é porque Paulo deseja conhecer a igreja de Roma, compartilhar dons espirituais, mas tem um propósito missionário.
para que a igreja de Roma seja base de apoio missionário para que Paulo chegue à Espanha. Está escrito lá, Romanos capítulo 15. O propósito está lá no capítulo 1, e isso volta, essa informação volta no capítulo 15, aonde existe um propósito missionário. Então, Jesus está falando para Paulo. Então, nós temos aqui na narrativa de Lucas, em Atos, tanto o próprio Jesus falando com Paulo, e aqui o anjo enviado por Deus para falar com Paulo o seguinte: não temas. Irmãos, antes de nós dizermos não temas para as pessoas, nós precisamos ouvir de Deus o não temas. Antes de nós dizermos que Jesus é a solução, nós precisamos realmente ter tido a experiência de Jesus ter sido a solução, e estar sendo a solução, e será a solução para a nossa vida. E aí nós temos sim condições, autoridade espiritual para dizer para as pessoas que estão aí fora, desesperadas: não temas. Deus está no controle, Deus tem propósitos. Agora, todo propósito, irmãos, passa por um processo. E esse processo, muitas vezes, é uma tempestade, é um deserto, é um momento que nós vamos nos sentir vulneráveis, o nosso orgulho vai por terra, a gente perde o controle. E é muito bom, muitas vezes, nós passarmos por momentos assim, para dizer: Deus está no controle, Deus é a minha segurança, Deus é a minha rocha, Deus é o meu seguro, Deus é o meu bom porto. É Ele e mais ninguém. Essa Bíblia que eu trouxe é a Bíblia do navio Lobos Hope. Quantos aqui em 2019 foram até conhecer o navio? A irmã foi. Não, mas agora 2019. Não foi. Mas foi no outro. Irmãos, 450 missionários a bordo. 67 países representados. Se não é a maior estratégia missionária, é uma das maiores. Deus me deu a oportunidade de fazer parte, diretamente, desde o Chile, todo o trabalho, antes do navio chegar, reuniões com o prefeito aqui de Santos, para viabilizar o porto, toda a mobilização missionária. Então, eu até pensei que já estivesse aqui, mas eu não tive a oportunidade na época de estar aqui. Mas a boa parte das igrejas aqui da Baixada Santista nós tivemos a oportunidade de visitar. Batista, Presbiteriano, Metodista, Assembleia, etc. Todas as igrejas, Beliel, até diziam o seguinte: você é a cópia do Newton Lobato. Até parentes me confundiram com ele, né? E aí toda uma mobilização, irmãos, aqui em Santos deu 96.911 visitantes no navio. No Rio de Janeiro deu 120 mil. No Rio de Janeiro teve filas de 6 horas de espera para entrar no navio. O prefeito do Rio de Janeiro abriu os trabalhos no porto do Rio de Janeiro. Seguiu para Vitória, depois seguiu para Salvador, depois seguiu para o Belém do Pará. 4 meses, 5 portos. Foi um trabalho excepcional, bateu o recorde de visitação. No Guinness Book, a maior biblioteca flutuante do mundo. Viaja o mundo inteiro, já passou por mais de 150 países, milhões de pessoas foram atingidas. Eu nunca evangelizei tantas pessoas no mesmo lugar, no curto espaço de tempo. A pescaria de almas não era por anzol, era com rede. Era como se jogar aquela rede industrial em alto mar e trazer os peixes. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas se converteram. Propósito missionário. Irmãos, e sabe como começou essa história do navio? George Veller. Deixa eu pegar o começo. Dona de casa, uma americana,
dona de casa, começou a orar pela conversão dos alunos de uma escola próxima da sua casa. E ela fez 2 pedidos a Deus: para que aqueles alunos se convertessem e para que aqueles alunos fossem usados por Deus para transformar o mundo. Além disso, ela mandou pelo correio literatura cristã para os alunos. Alguns jovens se converteram. 3 jovens em particular começaram a fazer um trabalho missionário no México, entregando literatura cristã nas séries escolares. Um ano, outro ano, depois eles foram para a Espanha. E eles pensaram assim: é muito trabalho a ser feito. E Deus falou no coração daqueles jovens o seguinte: não é para vocês fazerem todo o trabalho. Eu tenho uma igreja para fazer isso. Vocês precisam mobilizar a igreja para que a igreja faça a obra de missões. E eles entenderam. Depois, no outro ano, eles conseguiram mobilizar 2.000 cristãos para evangelizar a Europa. Eles começaram a comprar peruas Kombis usadas para fazer a movimentação. Começou-se então a agência chamada Operação Mobilização, a OM. É uma das maiores agências missionárias internacional. 6.000 missionários, mais de 400 projetos espalhados no mundo inteiro, e um deles é o navio Logos Hope. Só que, antes de ter o navio, George Weller, ele olhou para o mapa mundi e perguntou o seguinte: qual é o melhor veículo para alcançar as nações? E Deus falou no coração dele: navio. George Weller, numa reunião da agência missionária pequena, endividada, diz o seguinte: irmãos, precisamos comprar um navio. Você está louco? Como assim comprar um navio? E ele percebeu a revelação. Até que comprou o primeiro navio. Depois o segundo, 4 navios na história. O mais novo é o Logos Hope. Assim com a história da carreta. Por que a gente não tem algo para atender as pessoas? Porque, irmãos, quem não tem visão de Deus precisa correr atrás de recursos. Quem tem a visão de Deus, os recursos correm atrás dessa pessoa. Deus dá os recursos, porque Deus tem um propósito. O maior interessado para que os 7.000 povos não alcançados sejam alcançados é Deus. 7.000 povos. Existem 17.100 povos. Desses 17.100 povos, 7.000 tem menos de 2% da população cristã. Rio Grande do Sul tem cidades com 0,4%, 0,6% índices de povos não alcançados. Além dos não alcançados, existem 3.500 povos que não têm acesso, são isolados, são escondidos, estão embrenhados nas selvas, aonde não se chega o Evangelho. Não se tem igreja, não se tem missionário, não se tem pastor, não se tem crente conhecido. 0%. Essa é a realidade. Muçulmanos. Hoje de manhã estava em Jundiaí, passamos em frente a uma grande mesquita. Aí a pessoa que estava me levando até a rodoviária me disse o seguinte: olha, em 2011, quando teve lá o atentado das Torres Gêmeas, a Polícia Federal descobriu um monte de armas, armamento pesado aqui em uma das mesquitas. Os muçulmanos têm um plano de islamizar o Brasil. E eles são articulados, eles são unidos. Não é como a gente, desunidos. Cada um quer fazer
fazer uma coisa separadamente? Porque ele não une tudo. Porque se não tem um propósito de longo prazo, o que os muçulmanos estão fazendo? Estão incentivando os casais sem filhos. Então tem lugares da Europa que já não tem mais volta. Vão se tornar islâmicos daqui a alguns anos. Juí, Rio Grande do Sul, uma cidade inteira islâmica. Prefeito muçulmano, vereador muçulmano, comércio muçulmano, cristão está passando perrengue lá. E nós estamos como se nada está acontecendo. Terceiro e último propósito, irmãos. Sim, o naufrágio do Dulus. Em 1988, houve um naufrágio do Dulus, dos navios missionários, na Argentina. O navio se perdeu, mas ninguém morreu. Milagre de Deus. E nós entramos aqui então, para fecharmos, no terceiro propósito, e vamos para considerações finais, é o propósito nacional, versículo 25. Portanto, tenham bom ânimo. Terceira vez. Tenham bom ânimo. Creiam em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha, que é a ilha de Malta. Veja, há um propósito relacional. Nós somos criados para termos relacionamento com Deus. Se me perguntar assim, pastor, resume a vida toda em uma palavra. Eu digo que essa palavra é relacionamento. Tudo tem a ver com relacionamento. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, para ter comunhão, amizade com Deus. O pecado é quando nós erramos isso. O pecado é errar o alvo do nosso propósito original. O homem é um ser que precisa de Deus, que clama por Deus. Por isso que existem muitas religiões no mundo. Por isso existem muitas opções no mundo, sabe qual a diferença entre o cristianismo bíblico e as demais religiões? Todas elas é uma coisa só. Todas as demais religiões, com exceção do cristianismo bíblico, é um esforço do ser humano em buscar a Deus. Então se cria ritos, se cria aspectos religiosos, surgem líderes que vão dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para ter a comunhão com Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e vai criando religiões, seitas, religiões, e vai, penitência, e sacrifício, e não sei o que, e vai. É o esforço do ser humano tentando encontrar com Deus. O cristianismo é o contrário. É Deus em busca do ser humano. Quero concluir dizendo o seguinte: tenha coragem. Amém? Comece a semana com essa palavra. Coragem. Tenha coragem. Deixa eu te dar uma ilustração. Numa tempestade, existem dois animais que reagem diferentemente. Numa tempestade, os bois fogem da tempestade. E muitas vezes, numa tempestade, a tempestade os alcança. O búfalo, ele age diferentemente. O búfalo, junto com outros búfalos, eles vão em direção à tempestade. Eles enfrentam a tempestade. Uma vez perguntaram para Winston Churchill, correspondente de guerra, como que ele lidou com toda aquela situação em meio à guerra. Ele disse assim: quando estiver passando pelo inferno, pela tempestade, não pare, continue andando.
os búfalos enfrentam a tempestade. E a tempestade vem e vai embora. Quem dá as costas para a tempestade é pego pela tempestade. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o seu problema com a tempestade que você está vivendo. Talvez você não esteja por tempestade nenhuma. Glória a Deus por isso. Mas lembre uma coisa: se você procura fazer a vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai passar por uma tempestade. Porque tempestade é um processo para se alcançar o propósito. Então, não se desanime. Não fique com medo diante da tempestade, porque se Deus está permitindo você passar pela tempestade, porque Ele sabe que você vai ter condições de passar por ela. Ainda mais se você tiver Deus ao seu lado. Então, enfrente. Não sei se é um problema financeiro, não sei se é um problema relacional, não sei se é um problema, enfim, Deus não sabe. Para quem já passou por uma tempestade, sabe o que eu estou dizendo? Quem está passando por uma tempestade neste momento, guarde isso em seu coração. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Deus tem propósitos maravilhosos em meio a tempestades. Glória a Deus. Tenha coragem. Deus tem um propósito na sua vida, mesmo em meio às tempestades. Primeiro, estamos na conclusão. Primeiro, ele entra no seu barco. Ele entra no navio. Jesus estava no barco. No outro relato, Jesus vem ao encontro do barco. Quase acontece uma tempestade, porque Jonas entrou no barco para não fazer a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é soberana. Jonas não quis ir de barco, Deus enviou um submarino. Chegou e levou Jonas aonde Deus queria que ele fosse, mesmo contrário à vontade de Jonas. Irmãos, uma tempestade é exatamente o momento que nós não queremos viver, mas é necessário, é importante. No final de contas, Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Primeiro ele entra no barco. Depois ele o conduz para a sua missão. Em sua missão, na sua missão, ele estabelece relacionamento com você. Convide Jesus para entrar no seu barco. Está passando uma tempestade? Chame Jesus. Seja ela qual for. Participe da missão de Deus. Havia uma senhora dentro da igreja que ela conseguia fazer algo que eu nunca vi um crente fazer. Ela trazia visitantes não crentes para a vigília de oração da igreja. Se é difícil trazer crente, ela trazia não crente. Era uma evangelista. Pegava os filhos pequenos de casa em casa, falava de Jesus e tal. E quando ela estava fazendo esse trabalho, trazendo pessoas para a igreja, para a vigília e evangelizando, acontecia um problema, uma tempestade na vida dela. Desanimava, ficava um tempo sem fazer nada. Isso aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, na terceira vez chegou minha irmã e falou assim: irmã, você percebeu que todas as vezes que você está fazendo a obra de Deus, o inimigo se levanta?
A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então faça diferente. Em vez de se acuar, de ficar na defensiva, faça o trabalho do Senhor mais ousadamente. O inimigo não vai suportar. Irmãos, eu tenho pensado o seguinte: nos momentos difíceis da vida, eu particularmente, eu procuro fazer ainda mais a vontade do Senhor. Quando chegou a pandemia, o navio pegou águas internacionais. Fiquei vários meses em casa, sem poder fazer nada, como muitos irmãos, não tinha renda, não podia ir nas igrejas fazer mobilização, porque as igrejas estavam fechadas, a agenda em todo o Brasil foi cancelada. Eu falei, agora? Vou ficar chorando, escutando? Vou ficar se lamentando? Não. Criei um quarto de guerra. Já assistiram o filme Quarto de Guerra? Montei um quarto de guerra. Coloquei lá motivos de oração, mapas e não sei o que e tal, e cartão de oração. E eu falei, vou estudar a palavra. Peguei o livro de Jeremias inteiro, capítulo por versículo, versículo por versículo, capítulo por versículo, fazendo um resumo, lendo várias vezes e fazendo um resumo, escrevendo tal, caderno de oração. Irmãos, foram os momentos mais gloriosos da presença de Deus em meio à pandemia. Então, se o inimigo está levantando contra você, se existe uma tempestade, tenha coragem, tenha bom ânimo, enfrente a situação em nome de Jesus. Deus quer que você tenha experiência com Ele como nunca antes em sua vida. Vão ser momentos especiais, momentos de comunhão com Deus. Tenha relacionamento com o Espírito Santo. Se fortaleça em Deus. E você vai passar pela tempestade. Amém. E as pessoas vão dizer, esse é o verdadeiro crente. Esse é um verdadeiro servo de Deus. Amém. Essa é uma verdadeira serva de Deus. Tinha tudo para lamentar. Tinha motivos para reclamar, tinha motivos para maldizer, mas em vez disso, ele tem um semblante, amém. Ele tem uma palavra, ele é o nome de Deus, amém. Em meio à tempestade. Paulo celebra a ceia com 276 pessoas que tiveram um impacto em suas vidas. Eu não sei dizer se todos eles se converteram, mas que todos eles foram impactados pela postura de Paulo, pela presença de Paulo, pela palavra de Paulo que recebeu do Senhor. Isso é certo. Você relaciona com pessoas, certo? Você convive com pessoas. No trabalho, onde você estuda, seu testemunho tem impactado? Amanhã é segunda-feira. Sabia que a forma como você vai para o trabalho na segunda-feira pode ser um bom testemunho ou pode ser um mau testemunho? Porque se você chegar no trabalho ou nos afazeres do dia a dia com alegria, com coragem, uma palavra certa, isso vai ser um bom testemunho. Amém. Mas se você pega a condução reclamando, como os outros estão reclamando, fazendo trabalho meia boca, enganando os clientes, querendo criar vantagem, eles vão dizer, esse vai na igreja, mas esse é um crente meia boca. Porque por mais que caçoe ou não aceite a sua fé em Jesus, em Deus,
no dia que apertar o calo, eles vão dizer: leva o meu nome para a sua igreja, ore por mim. Irmãos, tenhamos coragem. Deus tem propósito maravilhoso. Vamos orar, feche seus olhos por um instante. Ó Deus, como é maravilhosa a tua palavra. Nos enche o coração de coragem. Ó Deus, em saber que em meio às tempestades da vida o Senhor tem propósitos maravilhosos. Firme o nosso coração nessa verdade da tua palavra. Que a nossa alma esteja ancorada na tua graça, ancorada na tua revelação, ancorada em teu amor. Ó Deus eterno, para que possamos, ó Deus, entender que o Senhor tem um propósito de salvação, tem propósito de glorificação do teu nome entre as nações e tem propósito de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Abençoe meu coração, abençoe o coração dos meus irmãos, para que tenhamos coragem, todos os dias. Coragem, porque o Senhor está no trono da glória do universo. O Senhor onipotente reina. Nossa vida e nosso futuro estão em tuas mãos. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém.